Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português. Vou falar sobre um dos termos da oração, o adjunto adverbial. Se a gente analisar a própria palavra, ad é uma palavra que veio do latim e que significa junto. Então, estar junto ao verbo. Adjunto adverbial é o termo da oração relacionado ao verbo. Se a gente for relacionar com a classe de palavra dos advérbios, são palavras que indicam circunstâncias. Então, dentro da oração, o adjunto adverbial indica circunstâncias como onde realizou aquela ação, como, quando, para quê, por quê, de que maneira. Então, são termos que indicam circunstâncias. Essas circunstâncias podem ser de tempo, modo, lugar, negação, dúvida, finalidade, intensidade, afirmação, meio, instrumento e entre outros. Basta analisar o termo da oração e ver qual é o sentido daquele termo e assim fazer a classificação. Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Os alunos foram ao teatro. Acho o verbo foram. Quem foram? Os alunos. Então, os alunos, sujeito. Foram é um verbo intransitivo. Você não pergunta foram o quê? Então, é um verbo que não precisa de complemento. A pergunta que você faz é onde? Foram aonde? E aí, ao teatro indica aonde eles foram. A expressão ao teatro é um adjunto adverbial de lugar. Eu usei especificamente esse exemplo para que não confunda com o objeto indireto. O fato de ter uma preposição aqui faz com que os alunos às vezes confundam o objeto indireto com o adjunto adverbial, por estar próximo ao verbo. Não é um objeto indireto porque o verbo ir é intransitivo, ele não é transitivo. Você não pergunta o que, foram o que. A pergunta é onde, tá? Ou quando. Então são perguntas diferentes que trazem uma outra função sintática. Outro exemplo para ficar mais claro. As crianças chegaram cedo à escola. Fazendo a análise, eu tenho o verbo chegaram, as crianças, sujeito, e chegaram onde? À escola. O verbo chegar também é um verbo intransitivo. A frase as crianças chegaram faz sentido. O verbo chegar não precisa de complemento. Então, ele pode ter o quê? Quando e onde. Chegaram cedo. Cedo é adjunto adverbial de tempo. Aonde? À escola. Adjunto adverbial de lugar. Só mais alguns exemplos aqui para a gente identificar outros tipos de adjunto adverbial. Ele cortou o papel com a tesoura. Então, cortou é o verbo transitivo direto. Cortou o quê? O papel, objeto direto. Com a tesoura indica um instrumento com que ele cortou o papel. Então, eu tenho um adjunto adverbial de instrumento. Fizemos uma surpresa para o aniversário. Então, fizemos é um verbo transitivo direto. Fizemos o quê? Uma surpresa, o objeto. E para o aniversário, um adjunto adverbial de finalidade. Fizemos uma surpresa para quê? E o último exemplo, eles não acreditam muito em vida após a morte. Esse exemplo é para mostrar como uma única oração pode ter vários adjuntos adverbiais. Então, o verbo é acreditam. Modificando esse verbo, eu tenho a palavra não. Não acreditam. Esse é um adjunto adverbial de negação. Muito é um adjunto adverbial de intensidade, também modificando o verbo acreditar, né? Não acreditam muito. Em vida é o objeto indireto do verbo acreditar. E após a morte é o quê? O adjunto adverbial de tempo, né? Indica quando. Então, uma única frase pode ter vários adjuntos adverbiais. Basta perceber o quê? Os termos que não são essenciais. Sujeito, verbo e objeto. Tudo que estiver acompanhando o verbo e seja fora desses termos essenciais pode ser um adjunto adverbial. É isso, por hoje é só e muito obrigada.